Você acha que conhece O Senhor dos Anéis de cor, certo? A jornada do Frodo, a nobreza do Aragorn, a sabedoria do Barbárvore. Mas e se eu te falar que tudo isso quase foi completamente diferente? E se eu te falar que nos primeiros rascunhos do Tolkien, o nosso querido Barbárvore não era um pastor de árvores, mas sim um gigante hostil, que chegou até a aprisionar o Gandalf? E o Boromir não ia ter uma queda momentânea, mas ia se tornar um traidor completo, mudando para o lado do Saruman. Ah, e a melhor de todas, e se o herdeiro de Gondor, o rei Elessar, nosso querido Aragorn, fosse originalmente um hobbit de sapato de madeira? E não, meu querido, eu não tô brincando. Hoje a gente vai mergulhar nos arquivos e nos rascunhos originais do Tolkien, que está lá no livro da História da Terra-média, para descobrir 5 versões de personagens mais bizarras que foram deletadas ou completamente transformadas. Então, se você já tá curioso, já deixa o seu like e comenta se você gostaria que eu trouxesse mais personagens, porque nesse vídeo eu separei 5, porém existem vários. E bom, caso você também queira ajudar o canal, eu tô deixando o Live Pix aqui aparecendo no QR Code do vídeo ou na descrição. Mas só de você assistir até o final e comentar já me ajuda demais. Então, sem enrolação, vamos para o número 5. Boromir, o traidor completo. Então vamos começar a nossa lista com esse personagem, que já anda numa linha tênue entre um grande herói e um vilão. Boromir, filho de Denethor. Na versão final, a queda do Boromir é uma das mais trágicas e mais poderosas do livro. Ele é um homem orgulhoso que ama o seu povo, mas sucumbe à tentação do Anel. E o mais importante é que o seu arrependimento é imediato. Ele morre de uma forma heróica numa tentativa desesperada de redenção, defendendo o Merry e o Pippin. E assim, ele pra mim é o personagem mais humano de toda a história, e que mostra que nunca é tarde pra gente se arrepender, mesmo que seja no nosso último momento. Mas enfim, nos rascunhos, meu querido, a coisa era muito mais sombria. Tem alguns esboços do Tolkien que ele cogitou que o Aragorn seria aclamado líder em Minas Tirith, e então o Boromir, ele não iria aceitar isso, ele estaria vivo nesse momento, porém quando ele visse o Aragorn como rei, ele ia ser tomado por um ciúme e fúria. Nesses rascunhos iniciais, o Boromir nessa raiva, nesse ciúme, ele ia mudar para o lado do Saruman, buscando ter esse cargo alto de rei para ele mesmo. Agora imagina só, o Boromir não teria aquela morte heróica, ele se tornaria um antagonista genuíno. Mas por sorte, o Tolkien reconheceu que essa traição de forma completa assim não ia servir para a narrativa, e que a redenção trágica dele era um caminho muito mais poderoso tematicamente. E com isso ele deu pra gente esse personagem complexo, falho e no fim redimido. E como eu falei, pra mim o mais humano da história toda. Agora, no nosso quarto lugar temos um destino muito mais trágico para a Dama de Rohan, e também para o seu tio, o rei. E sim, eu tô falando da Elwyn e do Théoden. O fim de Théoden nos Campos Pelennor é um dos momentos mais épicos da guerra, e o triunfo da Elwyn sobre o Rei Bruxo, com a ajuda de Merry, cumpre a profecia de uma forma brilhante. Porém, nos planos iniciais do Tolkien, a história não terminava bem para ela não. O Tolkien originalmente planejou que tanto Théoden quanto a Elwyn morressem nesse processo da derrota do Rei Bruxo. Seria um sacrifício duplo dos dois, cumprindo assim a profecia de uma forma mais literal e sombria. Aí tem mais também. Nos primeiros conceitos do romance, ele imaginou a Elwyn se apaixonando pelo Aragorn, como a gente conhece, mas o Tolkien notou que esse amor, com ela falecendo no final, seria velho e sombrio demais para esse tipo de romance que ele queria. Ah, e é importante notar que nessa fase que ele estava escrevendo sobre a Elwyn, o Aragorn já era quase o Aragorn que a gente conhece. Mas eu vou falar disso mais pra frente. Mas enfim, ele já era um humano. E nessa versão mais trágica, o Aragorn ia lamentar a morte dela, se arrependendo por nunca ter se casado. E que bom que o Tolkien mudou de ideia. E assim, o Aragorn ia se arrepender, de não ter se casado com ela, porque nesse momento o Tolkien ainda não tinha terminado de escrever muito bem o Aragorn e não tinha toda essa questão do amor dele com a Arwen. Então o Aragorn aqui não ia estar sendo um traidor não, galera. Mas enfim. Por sorte, o Tolkien mudou de ideia e fez um desenvolvimento melhor pra ela, Ela sobrevive e descobre o verdadeiro amor com o Faramir, dando a ela uma vitória mais profunda. E agora a gente chegou no top 3. E as coisas começam a ficar realmente estranhas aqui. Afinal de contas, e se eu te dissesse que o Frodo não era pra ser o portador do anel? Quando Tolkien começou a escrever a sequência de O Hobbit, em dezembro de 1937, o protagonista não se chamava Frodo.
ele se chamava Bingo Bolger Baggins. Durante toda a primeira fase da escrita do Tolkien, por quase um ano, era o Bingo quem herdava o Anel de Bilbo e saía do condado. E sabe quem que era o companheiro dele nessa jornada? Um personagem chamado Frodo Took. Pois é, meu querido, a história ia ser muito diferente assim. Mas, porém, o nome Bingo pode parecer cômico pra gente hoje, mas o Tolkien levou o personagem muito a sério. Ele trabalhou tanto com esse nome que quando ele cogitou a mudança, ele escreveu em uma de suas notas: "Estou muito acostumado com Bingo agora." Porém, infelizmente, o próprio Tolkien percebeu que a história que ele estava criando não era mais uma simples aventura infantil. Era uma saga épica. E o nome Bingo não carregava a gravidade necessária. A seriedade, melhor dizendo, né? Então, eventualmente, ele foi descartado e o Frodo foi promovido a protagonista. Porém, o Tolkien, que já tinha se apegado ao personagem, não esqueceu desse herói original. Se você olhar na árvore genealógica dos Baggins, no apêndice C do livro, vai encontrar um Bingo Baggins. E ele tá lá como um tio do Bilbo, uma pequena homenagem ao Hobbit que quase foi o protagonista da história que carregou o fardo do anel. E agora, em segundo lugar, se prepara, porque você está para ver uma das mudanças principais do Tolkien. Então agora vamos falar do nosso querido Barbárvore, o ente pastor de árvores. Nos primeiríssimos rascunhos, o Barbárvore não tinha nada a ver com esse sábio, gentil, protetor da floresta que a gente conhece. Primeiro, que ele não era nenhum ente. Ele era descrito literalmente como um gigante barbárvore, ou um gigante barbiárvore no caso, né? E segundo, ele era hostil, talvez até maligno. E nessa primeira versão, quando o Gandalf é capturado, o personagem do Saruman nem existia na história ainda. E quem cumpria esse papel de sequestrar o Gandalf era exatamente o gigante Barbárvore, que capturou o Gandalf em Fangorn e manteve ele prisioneiro lá por dias. E o Tolkien manteve essa ideia por quase um ano inteiro. Em notas que ele veio escrever depois, ele planejou que o Barbárvore ia fingir ser amigável, mas na verdade estaria em uma conexão com o inimigo, pretendendo capturar o Frodo e entregar ao Saruman. Ao Saruman não, ao Sauron. Sauron nem existia nessa época. Falei errado, foi mal. E foi só lá em 1940, quando o Saruman foi de fato criado, que ele assumiu esse papel de vilão. E quando o Barbárvore reapareceu nos textos, ele foi completamente transformado no sábio pastor de árvores que a gente gosta. Mas agora, chegamos no nosso top 1 da lista. E sem dúvidas, o que eu achei a mudança mais impressionante. Mas antes, se você gostou até aqui, já deixa no comentário qual personagem você achou que mais mudou. E se você quer que eu traga uma parte 2 desse vídeo com outros personagens que foram totalmente mudados ou que nem chegaram a entrar na história final. Mas enfim, o número 1 da nossa lista, a mudança mais radical, mais bizarra e a mais fundamental de toda a escrita de O Senhor dos Anéis, vamos falar sobre ele, Aragorn, filho de Arathor. E lá nos primeiros rascunhos, quando os hobbits chegam no pônei saltitante em Bree, eles não encontram o guardião misterioso. Eles encontram um personagem descrito como um hobbit de aparência estranha e rosto moreno. E ele era conhecido na estalagem como Trotter, que é algo como o trote do cavalo, sabe? E também tem um detalhe mais bizarro, ele usava sapatos de madeira. O estalajadeiro carrapicho, que cuida lá da estalagem, explica que dava para ouvir ele chegando de longe por causa do som click-clap de seus sapatos de madeira. Mas qual a explicação para esses sapatos? Acontece que em uma das notas do Tolkien, ele sugere que o Trotter foi capturado pelos Cavaleiros Negros e torturado lá em Mordor. E os sapatos de madeira escondiam os pés dele que foram torturados e estavam deformados por causa dos ferimentos. O problema é que o Tolkien ficou alguns anos sem saber quem era de verdade esse personagem. Ele se perguntava em suas notas: quem é Trotter? Ele cogitou que seria o próprio Bilbo, disfarçado, ou também poderia ser o Fosco Took, um primo do Bilbo. Foi só muito depois que o Trotter começou a evoluir. Ele deixou de ser um hobbit e se tornou um homem, ele ganhou uma linhagem númenoriana e eventualmente se tornou o herdeiro de Isildur. E o apelido Trotter ainda permaneceu por um bom tempo. Mas só lá por volta de 1944, 1945, que o Tolkien finalmente substituiu esse apelido por Passo Largo, consolidando assim o rei que a gente conhece. Mas aí, qual desses 5 te deixou mais abismado? O Aragorn Hobbit de sapato de madeira, o Barbárvore maligno ou o protagonista Bingo? Comenta abaixo qual desses personagens você acha que teria mudado mais a história se o Tolkien tivesse mantido a ideia original. E assim, ver os rascunhos do Senhor dos Anéis é algo fascinante que eu gosto muito.
porque acaba mostrando pra gente que mesmo os maiores gênios não acertam tudo de primeira. Ao menos eu sempre tive essa ideia do Tolkien como um gênio que não errava. E claro que eu ainda considero ele um baita gênio, meu autor favorito. Porém é legal ver que ele foi mudando, ele criou um personagem e muda ele depois, é legal ver esse processo criativo. E isso é algo que eu gosto de trazer aqui pra vocês. Se vocês querem que eu traga mais desses processos criativos do Tolkien, como eu já trouxe em outros vídeos os contos que ele se inspirou, deixa aqui nos comentários porque isso me ajuda demais. Minha cachorrinha latiu de fundo, tomara que não atrapalhe porque é a terceira vez que eu tô tentando gravar e ela late. Mas é isso, se você gostou, por favor, comenta. E caso tenha gostado muito e queira fortalecer aqui no canal, o QR Code tá na tela e o LivePix tá aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado meu querido, fiquem com Deus e fui!